Bom dia, alunos do Seto Humanos do Colégio Primeiro Passo. Vamos dar início a mais uma aula de Geografia. Pega o livro de vocês e abre na página 97, onde fala capítulo 4 e vai abordar o tema Indígenas do Brasil. Então, página 97, capítulo 4, Indígenas do Brasil. Mas vocês pulam logo para a página 98. E na página 98, 98, né, inicia-se com o texto Indígenas brasileiro. Tem também os povos que entram nus na página 101. Aqui vai falar, da página 101, vai falar da questão de quando os europeus, né, chegam aqui na América, eles encontram diversas civilizações indígenas. Partindo, por exemplo, aqui do Brasil, existem 1.400 nações diferentes que falavam aproximadamente 1.300 línguas. Então, era uma diversidade de grupos indígenas que existia tanto no continente americano, né, como por exemplo no continente no Brasil, que o capítulo vai falar da questão dos indígenas do Brasil. Então existia uma diversidade de indígenas vivendo aqui no Brasil, né? A maioria desses povos que viviam aqui no nosso país, né, no nosso Brasil, viviam da caça, da pesca, da agricultura, né, domesticavam animais de pequeno porte, né? Eles já tinham crenças religiosas, né? Eles estavam muito presos à terra, por exemplo. O interesse deles era de acumular, não tinha esse interesse de acumular bens, riquezas, dinheiro, ouro, essas coisas. Eles retiravam apenas da natureza o necessário para a sua sobrevivência, né? A vida deles era muito presa à terra, né? Viviam como é que eu posso dizer, em épocas bem antigas ainda, como se vivesse no período da Idade da Pedra, era bem atrasado. Muitos dos indígenas nem conheciam, aliás, os indígenas não conheciam a questão, por exemplo, do espelho. Muitos indígenas também aqui do Brasil, eles não tinham, por exemplo, ainda a utilização de lâminas, como as espadas, as facas. Então, em relação aos europeus e até mesmo aos indígenas da América, os indígenas brasileiros ainda viviam bem atrasados, né? Civilizações pré-colombianas lá da América Central eram muito mais desenvolvidas do que os nossos indígenas. E aí, aqui na página 101, você vê um mapa aqui de como era essa diversidade de indígenas aqui no nosso Brasil. Você pode ver que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 grupos indígenas, né? E aí cada um com seu estilo de vida, de cultura diferente, mas grande parte ainda vivia, podemos assim dizer que todos eles ainda viviam muito da vida da caça, da pesca, da agricultura, né? Estavam eles presos à cultura indígena, né? E aí o que acontece? O texto da página 98 começa falando da questão da chegada desses indígenas, tanto na América como aqui no nosso Brasil, né? É tanto que ele fala bem assim, ó. Não existe uma definição exata da origem do indígena brasileiro. Por mais que você procure, não há de encontrar consenso entre os pesquisadores. Atualmente, existem três hipóteses que tentam explicar a chegada dos povos indígenas às terras da América e especificamente ao Brasil. Então, existem três teorias da chegada dos indígenas aqui no nosso continente, né? No nosso continente e no nosso Brasil. Então, o que acontece? O primeiro tem a teoria, fala assim do Estreito de Bering, que vocês estão vendo aí no mapa da página 98. O Estreito do Bering, procura o nomezinho onde tem aí Alasca e Sibéria. Pronto. Se você encontrar esse nomezinho aí, tem a Alasca e Sibéria, vocês vão ver onde está o nome Estreito de Bering. Então foi desse estreitozinho aí, dessa junção, que acredita-se que começou a ter vida humana aqui na América, né? E consequentemente foram se espalhando pelo continente americano até chegar aqui no nosso Brasil e ter a formação e ter os primeiros povos, que mais na frente eu acho que vão ser chamados de os indígenas. Esse Estreito de Bering, ele é do período da chamada da eras glaciais, né? Onde o planeta ficou tão frio que se formou uma passagem entre ali a América do Norte com a parte, como eu posso dizer, da Ásia, né? E aí juntou essas duas partes e fez com que os primeiros povos nascidos lá na África foram
subindo, passaram pela Europa, chegaram na Ásia e atravessaram para a América. E depois que esse período acabou, o Estreito de Bering se desformou, porque era uma porção era uma estrada só de gelo, né? E aí quando foi descongelando e novamente se separou os continentes, né? Da América com os continentes, por exemplo, que era conectado aqui da Ásia. Então, o Estreito de Bering é a primeira teoria para o surgimento de indígenas aqui na América e no Brasil. Tem a outra também que é chamada de uma segunda hipótese, né, que é menos aceita e indica como local de origem dos indígenas na América, que é chamado, está na página 98, de região Malaio-Polinésia. Essa teoria fala que diferentemente da primeira hipótese do Estreito de Bering, né, fala que os indígenas, os primeiros seres humanos aqui da América, eles atravessaram o oceano entre 10.000 a 4.000 anos atrás, né, através de canoas e embarcações primitivas, né, navegando o Oceano Pacífico, né, e povoando ilhas até chegar aqui na América. Então, essa segunda teoria eles acreditam que foi através de navegações primitivas de canoas que esses povos vindos ali do continente africano, por exemplo, europeu, chegaram aqui em nosso continente. E a terceira hipótese, né, tá na página 98, aponta o surgimento que tem como teoria a chamada autóctone, que fala o quê? Significa que os indígenas surgiu no próprio continente americano, né? Surgiram aqui mesmo e essa hipótese ela também não é tão aceita, mas ela fala que os próprios indígenas surgiram aqui dentro do continente americano mesmo e foram se espalhando pelo restante do continente. Então aqui, pessoal, eu encerro a aula de vocês de geografia para falar sobre quando os portugueses europeus, né, por exemplo, os portugueses chegam aqui no Brasil, já encontraram diversas civilizações indígenas, onde elas viviam em suas próprias culturas, separadas uma da outra, e viviam da caça, da pesca, da agricultura, né, já domesticavam pequenos animais, eles não tinham essa ideia de querer acumular bens, e sim tiravam da natureza o necessário para a sua sobrevivência. Mais de 400 mil nações, esses povos começaram a sumir devido às perseguições europeias. Quando os europeus chegam aqui e trazem doenças, por exemplo, que acabam matando muito dos indígenas, as perseguições também, na tentativa de tentar escravizar os índios, os europeus acabaram expulsando os seus indígenas de suas próprias terras, porque eles sim deveriam ser reconhecidos como os donos do Brasil, donos dessa terra que a gente vive hoje, né? Mas muitos morreram devido às perseguições dos europeus, né? E aí acabou destruindo grande parte dessa população. Aqui encerra a aula e bons estudos. Na próxima aula a gente dá continuidade a esse assunto. Bons estudos.